Salve, salve pessoal, Christian Carvalho aqui, esse é o segundo episódio do podcast Filmstar, ou como é que ficou o nome afinal, German? Nós estávamos entre dois nomes. Não saiu o nome ainda, né? Não saiu o nome, vai ter que sair até o final desse Até o final episódio, do episódio, né? Tá legal. Então bora lembrar qual era o que os dois que estavam em julgamento e estamos aqui de novo para contar um pouco do que a gente faz melhor, do que a gente é apaixonado, que é o ramo do window film no Brasil e no mundo, né? E prova disso, tô aqui hoje com três caras incríveis, né? Eu e o German, que somos os hosts desse podcast. Mr. German Martins, direto dos Estados Unidos. Dá um salve pra galera, German. Olá pessoal, tudo certo? Segundo episódio do podcast Filmstar. Hoje a gente está aqui com o Thiago, da EA Películas, o Marcelo também como um convidado especial e participante. Vamos embora, vamos pro segundo, né? Vamos tirar tudo que a gente puder aí do Thiago. Vamos pra luta, vamos pra guerra. Porque Arrancar tudo. Diferente, né, do primeiro, em que a gente juntou o time Filmstar para contar um pouco da história da Filmstar e do diferencial que a gente tinha, agora a gente vai começar a trazer profissionais que vão dar a sua experiência e não só contar, né, a parte boa do negócio, enfim, mas o quanto eles podem contribuir para o negócio dos outros, né, que estão em desenvolvimento, que estão tentando, como a gente fala direto ali, subir de nível um pouquinho. Então nós vamos, eu, o German e o Marcelo, vamos extrair, vamos sugar a fera Thiago da EA Películas. Marcelo, começa aí com ele aí, cara, dá um oi pra galera e já toca pro Thiago aí a primeira facada no bucho. Fala pessoal, tudo certo? Então, o Christian tinha comentado ali, a gente ainda não decidiu ainda o nome do nosso quadro. As duas opções são podcast, podfilme ou filmecast. Essas as duas opções, daí acho que de repente pode depois colocar ali numa caixinha de pergunta ou na live ali o pessoal interagindo ali dizendo qual o nome mais que agrada. E tamo aí com o Thiagão. E aí, Thiagão? Cara, satisfação de receber aí. Obrigado por fazer parte mais uma vez com vocês desse projeto aí. Estou muito feliz por estar aqui, né? Você sabe, eu gosto de fazer parte das paradas da Filmstar, né? É sempre tudo empolgante ali, como foi a estadia de ontem. Quer falar um pouco? Pô, o Filmstar sempre surpreendendo, né, cara? Cheguei lá, tinha uma recepção de uma suíte. Chegou lá onde? Na nossa casa nova lá, né, cara? O pessoal da Filmstar aí reservou uma casa ao lado da casa do Christian ali, para eu e acho que mais alguns ali ficarem ali, né, cara? Alguns dias ali, né? E, cara, a recepção sempre ali diferenciada, né, cara? Toalha bordada, cara. Fantástico. Toalha bordada ali com o meu nome e da minha esposa lá, né, cara? Meu e da Renata, né, cara? Então, enfim, cara, cara, e assim, ó, isso já faz parte, né, do que vocês preparam pra gente, né? Então é uma das coisas que faz cada vez mais a gente fazer parte da Filmstar, são essas surpresas, esses mimos, né? Esse carinho aí. E, cara, de novo, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, né, cara? Vim antes, né? Alguns dias antes, assim como outros convidados que vieram, cara. Então não é esforço, é prazer, né, cara? Veio antes. O que o Thiago tá querendo dizer, pessoal? Nós estamos em plenos preparativos para a 4ª Convenção Filmstar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 3 e 4 de maio. Estamos aí há 2 dias do evento e o Thiago está dizendo que ele veio dias antes para estar aqui com a gente e a gente fazer essa troca, A gente aproveita cada segundo, né, Thiago? Sim. E não é de papo furado, não tem jeito. É ou não é? 100% do trabalho, né? Mas é como a gente conversou, né, Diana? É um trabalho divertido. É divertido, falar de trabalho é diversão, né, cara? Não tem assunto que a gente não aproveite, né? Então ontem a gente foi até tarde, né, conversando, né, cara? Então, Até tarde. Até tarde mesmo. O legal no nosso caso é que as esposas são do mesmo ramo, né? Então elas participam elas entendem que a gente da tá roda conversando, ali, cara. fazem parte e
opinam e colocam o que elas pensam a respeito. E aí certeza. fica muito mais fácil até o entendimento, né? Mas tu foi a primeira loja que nós visitamos, né? Sim, antes vamos fazer uma linha do tempo. Thiago, conta aí pra gente agora pouco da tua trajetória antes de entrar no ramo do Indofilme. Chegou no ramo do Indofilme, quando que a gente entrou na tua jornada e aí a gente volta pra essa do German. Interessante, né, cara? Assim, ó. Volta lá, quantos anos tu vai voltar agora? Volta na tua mente aí. Vamos voltar aí 20 anos. Bora lá, 20 conta aí, anos, Thiago. 20 anos aí. Aconteceu o seguinte, eu sempre fui apaixonado por som automotivo, né? Sempre gostei disso aí. E em um momento, eu fui em uma loja lá, instalar um som no meu carro e não aconteceu o que eu esperava, né? Fui mal atendido, não teve a entrega que eu esperava. E nisso eu vi um mercado ali para mim. Tipo, eu já gostava do som automotivo. Não tinha uma empresa que entregasse qualidade, atendimento, tudo mais. E aí eu comecei a fazer em casa, assim. Isso já estava lá em Rio Grande. Em Rio Grande, isso, em Rio Grande. E aí... A história de Gravataí tu não vai contar. Quer que eu conte também? Não, segue vai. Aí, seguinte, aquilo pegou uma proporção muito grande de fazer na minha casa, para alguns amigos, e cresceu tão rápido que eu aluguei um prédio e enquanto eu estava pintando as paredes já tinha 6, 7 carros dentro da loja esperando para fazer a instalação, né? Isso aí levou alguns anos, uns 5 anos a gente trabalhou forte com o som automotivo. Mas em um momento ele caiu e a gente partiu a parte de acessório, né? O som automotivo ali pesado, aquele som começou a ter problemas ali, né? Apreensão de equipamento e tal. E aí a gente partiu a parte de instalação de equipamento, né? Que era alarme, trava, interface. Mas também durou. Eu enxerguei que aquilo ali já estava terminando. Enxerguei que o mercado. Que ano isso? Pá, eu acho que em torno de 2015, por ali, 2014. Legal. Não, foi antes. 2012. Acho que 2012 por ali. Eu enxerguei que os carros estavam vindo prontos já, né? Comprava na concessionária e não sobrava nada de acessório, quase nada, né? E eu enxerguei que a película estava mudando, né? Estava saindo só da questão da tintada e da profissional e estava acontecendo um movimento ali de a performance vindo, né? E aí eu procurei uma marca, né? Para mim trabalhar e trazer isso para o mercado, que na época era extremamente difícil, né? Não é que nem hoje que todo mundo conhece performance, material de qualidade, né? E foi nesse momento até onde eu te conheci a primeira vez, Cristian. Foi lá em Santa Catarina, lá, né? E aí a gente começou a trabalhar, te conheci lá, e aí a gente... Nessa época tinha um movimento muito legal surgindo, né, Thiago? Surgindo, Independente de marca, era um movimento De que pessoas queriam fazer diferente, né? de empreendedores que queriam fazer diferente. Sim, Então diferente. acabaram se canalizando para esse movimento. A energia fez todo mundo se encontrar, né, cara? E, cara, hoje muitos daquela época fazem parte da Filmstar hoje, né? Tanto que a energia seguiu junto, né, cara? E aí, seguinte, cara, a gente entrou para trazer, para desbravar esse mercado de películas de performance. Cara, não tinha medidor de nada, não tinha lâmpada de nada, era só a confiança do cliente e o gogó do vendedor, né, cara? Cara, era difícil, tá? Porque nós saímos de vender películas de R$100 para vender películas de R$1.000, né? O cliente... Olha só que diferença, né, desse pulo, né? E isso foi uma quebra de paradigma, né, Thiago? Sim. Porque olha o que o Thiago falou, de fazer uma venda de R$100 para R$1.000. Não é só o dobro, e sim 10 vezes mais. Então, isso realmente foi muito difícil nesse mercado. E eu, Thiago, Marcelo, todo o pessoal aqui no Brasil também trabalhou nisso.
Então eu imagino, Thiago, conta um pouco como é que foi esses primeiros desafios aí, dessa virada de chave, né, de sair do barato pro mais alto. O desafio principal foi eu não estava preparado também, a minha empresa não estava preparada, a minha estrutura não era preparada para vender esse produto. Eu só tinha a vontade, né? E foi um desafio. Nesse tempo eu quebrei, eu me ergui, eu quebrei de novo e não desisti, porque eu parei de trabalhar com acessório, né? Eu foquei na película, vou trabalhar com película, né? Esse ponto aí que tu tá comentando, Thiago, acho que é bem importante tu ter essa percepção assim de empresário, de empreendedor, de tu analisar bem o mercado, como tu disse, antes tu era do segmento do som, alarme, e daí tu viu que aquele segmento já estava esfriando. Isso daí é bem importante, porque muitas vezes acontece o cara tá no mercado e não percebeu o que tá acontecendo nas coisas e insistir numa coisa que não tá dando Entendeu certo, que o né? mercado, 12 meses antes, A verdade dá é a que- chance bem maior de pular fora com paraquedas vestido, Sim, né? Do sim, que não ter jeito. Na verdade é o que mais tem, né? O pessoal Não vê. não enxerga a mudança que tem que ser feita. E aí o Thiago, voltando lá, enxergou isso. E aí, Thiago? Seguindo na linha Cara, do e aí é o tempo. seguinte, era muito difícil, porque o cliente entrava na loja, eu com a ânsia de vender um material de qualidade para ele, e ele estava acostumado a pagar R$100 na película, e eu chegava, olha, eu tenho um produto aqui, vai custar R$1.000, tu é louco, da onde? E assim, ó, e aquilo era, repetidamente acontecia, lá de vez em quando eu conseguia vender um material para um cliente específico. Thiago, me responde uma coisa. Chegou a desanimar de Com ouvir certeza. muitos nãos nesse Sim, momento? Com certeza. Desanimei, mas eu já tinha traçado o norte, né? Eu sabia onde eu queria chegar, mesmo sabendo que era difícil. Não tinha a grana para fazer a estrutura da loja, eu só tinha a vontade mesmo e o material ali, né? E foi um desafio. Como eu falei, nesse caminho várias vezes eu quebrei de ficar a nada mesmo, assim, sabe? Aí nós já estamos em que ano? Pô, nós já estamos aí, já acho que em 2015, já 2016 ali. Legal. E aí, Persistência, persistência. foi indo. Parei de trabalhar com a 3M por conta de divergência ali e tal, né? Coisas que aconteceram com o distribuidor, fornecedor, questão de me cobrar metas de vendas lá, ou metas de compras, né? Isso aí também me desmotivou. E aí eu abandonei a 3M e a gente entrou para outra marca, né? A gente começou a trabalhar com uma outra marca, com uma promessa que fosse um material de alta qualidade. Acreditei na marca, levei a marca para minha cidade e apostei nisso aí. E como eu já tinha confiança do cliente, eu comecei a vender o produto. Só que na sequência ali, a promessa que eu tinha era que eu seria exclusivo, né? Como eu tinha feito a aposta, né? Abandonei a marca 3M para ir para essa outra marca. Acreditei na promessa, mas em seguida aconteceu deles começar a poluir o mercado com o produto, né? Aí foi onde eu me desmotivei mesmo. Ali a gente já estava em 2017, acho que 2018 ali. E eu desmotivei mesmo, e aí eu parti para um outro mercado, que era barbearia, né? Eu tenho uma barbearia também. Tu tem a barbearia, né, cara? Então o pessoal aí de Pelotas, Rio Grande, região, ele tem a barbearia. Uma barbearia fantástica, extremamente linda, bonita. Como que se né? chama? Original. Original Barbearia. Quem não conhece, já dá o jabá aí, cara. Já manda aqui, ó. Já manda ali o... Segue Original Barbearia Oficial. Fica lá em Rio Grande, lá. Hoje nós somos referência na região lá. A gente conta hoje com 8 barbeiros lá. Então, uma barbearia bem legal. Assim, a gente tem espaço infantil. Uma barbearia muito interessante, que a gente focou em oferecer um espaço diferente para o cliente ali, né? Sempre, tudo que eu faço é pensando no cliente, né? Então, tanto na loja hoje quanto na barbearia, é o cliente em primeiro lugar, né, cara?
Deixa eu pegar um gancho aqui, Thiago. Então, o Thiago falou algumas coisas ali teve alguns problemas com marcas, teve alguns problemas com pessoas, com promessas, né? Essa parte, assim, a gente não vai entrar para essa linha de quem foi ou de que marca foi. O que conta mesmo nisso é que existe um gap ali no nosso mercado, né? Que é essa grande promessa, e não só essa grande promessa de muitos, né? De muitas marcas e empresas, mas também, infelizmente, existe a vontade do lojista que acredita nisso, né? Sim. Parece que acha que existe a fórmula mágica e a fórmula mágica chegou para mim, né? E então é os dois lados da coisa, né? Não quer dizer que tu caiu na conversa ou que tu queria acreditar, mas aí tá chegando perto desse momento onde a gente volta lá na pergunta do German, onde é que entrou a Filmstar, onde é que a primeira tour que a gente fez foi com o Thiago. Por quê? A Filmstar, a marca Filmstar, ela surgiu exatamente dessa necessidade. Nós temos loja há muitos anos e a gente vinha sofrendo também isso, muito com os fornecedores. Muito mesmo. Principalmente por os fornecedores, as marcas e tudo, os caras não serem do ramo do window film. E isso era uma grande dificuldade que nós tínhamos, né, Marcelo? E foi aí que surgiu a Filmstar, dessa brecha que o ramo, que as marcas, que as fábricas deixaram, de realmente não dar o que a gente realmente precisava e da forma com que a gente precisava, né, Thiago? Sim. Então, graças a Deus aí nós soubemos identificar isso, que nós precisávamos assumir o comando do nosso barco, porque nós tínhamos aí, a gente fala muito de norte, né, Thiago? Quantos anos a gente está falando de norte, né? Juntos, nisso daí. Então aí chegou a Filmstar com a proposta de ter um produto que realmente entregasse tudo que promete, de ser uma empresa que realmente cumpre o que está acordado e de realmente ter o produto real que está entregando, né? Então aí é uma das críticas que eu tenho, né, de que o pessoal diz, mas eu tenho um produto que é 10 vezes mais barato e é tão bom quanto esse. Cara, existe milagre não, velho. Existe milagre não, tem jeito não. Então, essa é a grande parte que o nosso mercado precisa evoluir muito, né? O que tem que ser entendido é o seguinte, em que degrau você quer estar do seu negócio. Não ache que tem um produto ultra fantástico por 10 vezes menos do que ele vale. Aí você tem que saber que, eu quero estar nesse degrau com um produto mais acessível, para um público mais acessível, porque se você pegar esse produto achando que ele vai entregar tudo aquilo e entregar para o cliente de alto padrão, você pode botar em risco toda a sua história do seu negócio ou toda a evolução que você vem tendo. Porque hoje a gente vem acompanhando, né, German, o Marcelo também, cara a cara com os caras, que muitas lojas estão tendo uma curva de crescimento muito bom. Então surge a tentação de ir lá no meio do caminho e dizer, opa, vou pegar isso aqui pela metade do preço, que eu vou ter mais margem de lucro. Então, eu acho que esse foi um pouco dessa tua reclamação que tu deu de todo esse caminho, né, na história. E aí chegou lá 2020, eu acredito, por aí, apareceu a gente aí nessa história, Thiago, ainda tem um cantinho ali ainda. Não, aí é o que eu te falei da barbearia, né, cara? Eu abandonei a loja, abandonei mesmo, desmotivei, por conta que isso aí, um mercado que não se ajudava, um mercado que não tinha... O fornecedor, ele tratava o lojista como se estivesse fazendo favor pro lojista, sabe? Estou fazendo um favor em te vender, sabe? Era isso aí que eu entendia. E eu estava bem desmotivado, né? E aí aconteceu que vocês fizeram aquele... Talk show. Talk show. Talk show, Talk show Masters. em Porto Alegre. Isso aí, é. Cara, aquilo foi um ponto de virada gigantesco na cabeça de muita gente por causa da abordagem que a gente jogou lá, né? É. E aí, seguinte, o que aconteceu?
Eu não queria ir, a Renata que me incentivou aí, né? Que ela me falava assim, pô, cara, tu abandonou aqui e tal, pô, as pessoas vêm aqui, gostam do teu atendimento, gostam do teu serviço, gostam, né? Tu tem os clientes aí. Tá, mas tu ficou na barbearia e a Renata ficou na loja. Ah, ok. Tá. Foquei na barbearia lá. E, enfim, é que nós vendíamos muita cerveja na barbearia. Lembro disso. Não, eu lembro que vocês tinham uma parte de cervejas refinadas e tal. Então ela ficou na loja. Ela ficou na loja. E aí, talk show? E aí aconteceu o talk show. A gente veio a Porto Alegre e ali eu vi uma meninada, um menino, não sei, eu nunca mais vi ele, que ele subiu lá em cima e falou sobre performance, que ele estava fazendo algo novo na loja dele, um menino bem novinho. Lembro do garoto, não lembro o nome dele. Pro Filmes Brasil, acho que era o nome da loja de dele. Santa Catarina, se eu não estou enganado. E aí, pô, cara, assim, ó, no momento, nada contra quem está começando, nada contra quem chegou agora no mercado, mas eu pensei, naquele dia eu pensei assim, pô, cara, eu tô lá do começo dessa parada toda e tô desmotivado, o cara começou agora aí, tá com sangue no olho, tem coisa errada comigo aí, né? Enfim, foi um start que me deu ali. E eu me lembro também no talk show que o Christian falou um negócio, quem tá dando 100% aí? E eu levantei a mão. Puxa, cara, me lembro disso. E aí eu achei que tava Abalando. E ele pega e me dá assim, 100% não era mais, tem que ser 120. Thiago, 100% teu vizinho, teu concorrente está dando. Eu me lembro cara, assim, 100% é obrigação. Pá, cara, aquilo 100% foi... é a nossa obrigação, dar o nosso 100%, né? Cara, olha, me arrepiei. E eu disse assim, cara, Pá, eu levantei 100% minha mão bem obrigação. feliz. Não, eu me lembro disso, cara, foi tinha 80 e poucas pessoas no auditório, mais da metade levantou, alguns não se achavam que estavam dando o seu 100%. E não é que você não está atingindo o seu 100%, é diferente. Sim. Tu pode estar dando o teu 100%. Aquele era o meu 100%. Aquele momento, e aí uma aquilo galera era o meu levantou 100%. e eu disse, parabéns, não estou fazendo mais nada do que sua obrigação. Gente, 100% é obrigação, a gente tem que dar 110%. 110% para poder evoluir. E aí essa era uma abordagem que estava programada no talk show. Era tiro, como é que é? Tiro, facada e bomba? Tiro porrada e bomba. Porque foi uma chacoalhada no mercado. Cara, o que nós temos que fazer para nós evoluir? E não vamos ser hipócritas, né, Marcelo? Mas nós já tínhamos um negócio de muito sucesso, né? Um negócio muito grande nesse momento, né? Como o Christian comentou, a Filmstar, ela inicia com uma loja de prestação de serviço, né? De instalação de película desde 2001. 2001, acho que é. 2001, 2002, estamos aí indo para 26, 25 anos. 25 anos no mercado, e como o Christian falou, a gente viu a necessidade que o mercado tinha em oferecer não só um produto de qualidade, mas um atendimento, porque eu acredito que seja uma soma, né? Não adianta tu só ter um produto bom e tu não saber sobre o teu produto, não saber dar o suporte pro teu cliente, né? E daí, como o Christian falou, esse ponto do talk show é uma coisa legal, porque eu acredito que a gente conseguiu passar pros nossos clientes essa ideia, tipo, de falar sobre uma coisa com propriedade. Porque na verdade não eram nossos clientes ainda, porque não tinha o produto futuros Filmstar, né? Futuros. Eram nossos colegas de trabalho naquele momento, né? Não existia ainda a Filmstar produto ainda, né? Sim, ainda tu comentou no talk show que tu tinha o produto, mas tu não iria botar no mercado. Sim. Tu comentou lá, eu tenho um produto que é específico meu, não precisa me chamar porque eu não tenho ele para vender. Mas o talk show foi o seguinte, foi nós dar a nossa visão, era eu, German, Ali, Fábio, Pisca, que eram os palestrantes. Valdemar, português. Os palestrantes principais ali, né? E tinha mais, Valdemar veio de Portugal, teve mais outras pessoas que falaram. Mas todos esses caras, eles estavam imbuídos no propósito do tapa na cara. Gente, nós vamos falar realmente como que a gente chegou até aqui, como que a gente conseguiu e qual que foi nossa mentalidade. E de certa forma, todo mundo vinha tendo bastante sucesso. Então era de contribuir para o mercado, né? Então a gente
deu essas tapas na cara aí, né? Olha aí, há 5 anos depois o Thiago tá voltando aqui dizendo que foi uma coisa que marcou muito ele. E seguinte, lá eu reencontrei, né? Amigos lá do começo, né? Lá de Santa Catarina, que tinha aquelas reuniões lá, e vi que para eles estava funcionando e eu não estava funcionando para mim, mas identifiquei, cara, era só eu comigo mesmo, né? Conheci o Marcelo nesse dia, não sei se tu lembra, conversou comigo. Cara, eu tava pensando... Devia ser muita gente, mas a gente se conheceu nesse dia aí. Eu tava pensando nisso, assim, que tu falou de Santa Catarina ali. Acho que de repente é pra gente não tá tão alinhado assim nos pensamentos ou no momento, que eu não me lembro de ti em Santa Catarina, entende? Não, mas ele tá falando conhecer um talk show. Não, eu sei, mas eu tô falando de Santa Catarina, porque tipo, a gente participava junto desses eventos e tal, e não se via, não se falava. É que, cara, ficava grupinhos, né? Me lembro que ficava grupinhos e tal, não conseguia dar atenção pra todo mundo ali e tal. Vamos manter um talk show, não vamos pular pra Santa Catarina, dá um corte aí. Bom, sério. enfim, cara, talk show ali, eu subi no meu carro, voltando para Rio Grande, e eu prometi pra mim que eu ia mudar. Só que, cara, eu não tinha um produto mais, um produto que entregava, não tinha nada. E como eu acredito, cara, assim, e aí eu voltei para Rio Grande, eu queria mudar, mas até então eu não sabia como, né? Me lembro que eu cheguei, liguei para uns fornecedores, assim, não consegui... Estacionamento. Não consegui achar um material que fosse me atender ali, enfim. Eu queria mudar, mas eu não sabia por onde começar. Eu queria chacoalhar e eu não sabia por onde começar. Estava perdido mesmo, né? E como tudo que eu acredito é energia, eu acredito, né, nas coisas assim que quando o homem lá em cima bota a mão é fantástico, né, cara? Eu recebi uma ligação um dia e era: senhor, seu Cristian. Me ligou e disse: cara, vai acontecer um projeto assim, assim, assado. A minha ideia é essa, assim, assim, assim. Tô te ligando para te convidar para fazer parte. E eu, cara, tô dentro. Ah, mas deixa eu te explicar. Tô dentro. E eu não sei se tu lembra desse papo aí. Claro que lembro. E eu disse assim, cara, ali naqueles 3, 4 minutos nós conversando. Foi a segunda ligação que eu fiz. Eu me lembro que falei, cara, eu vou fazer uma loja paulada, vou fazer uma loja que tu vai te orgulhar de ter Filmstar. Vai ser uma loja muito legal e, cara, que tempo tu vai ter o material? 2 meses. Então, daqui 2 meses a minha loja vai estar pronta. E vai ser uma loja legal. E me lembro que as lojas tinha lojas legais, mas eu fiz diferente na época. Sim, lá, né, cara? Demais. Já lançou já muito acima do padrão que tinha normalmente, né? Tu fez uma coisa bem pensada. Vendi meu carro, desliguei o telefone, liguei para um amigo meu que tem uma revenda de carros. Olha só. Levei meu carro para vender. E disse para ele, cara, preciso vender. Vendi meu carro, peguei mais o limite do cartão e... É uma jogada, né? É uma preparação para um próximo passo. Exatamente. Tá, estamos Uma quase aposta, chegando. então, Estamos quase uma chegando naquela de Armona. Se lembram lá no começo, o German fez uma pergunta para ele. E aí, onde é que entrou a Filmstar nesse... Tá, calma aí, vamos traçar todo esse desenho do Thiago, essa jornada dele. Se der tempo ainda, ele vai contar um pouco antes que ele pulou. Ele não sempre trabalhou com carro, com ramo automotivo. É isso que, às vezes, a galera quer saber e se conectar. Mas o German fez uma pergunta para ele, tá chegando quase na hora, por quê? Talk show foi 1 ano e pouco antes do que o German perguntou, da tour, né? Que nós fizemos uma tour não era de lançamento, né? Porque o produto já tinha quase 1 ano, mas era de realmente ir para a rua. Nós estávamos abrindo novas Isso, cidades. Exato. Então eu falei, começou assim, eu falei com 5 pessoas, Thiago.
Naquele dia ele desligava, ligava, desligava, ligava. E eu disse assim, ó, eu vou ligar para 5 profissionais mais exigentes que eu conheço e tenho acesso do mercado no Brasil. E vou dizer para eles, cara, tem um produto que é fantástico, tão bom quanto qualquer marca, e eu quero botar na tua mão, porque se passar pelo teu crivo, quer dizer que nós temos um produto fantástico mesmo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Esses 5 caras, tu tava dentro deles, todos os 5 caras disseram, bora. Porque também tinha um pouco da confiança ali, né, na Filmstar que já existia, né? Sim. De dizer, porra, se esse cara tá metendo essa cara aí, ele não vai estar metendo a cara em fria, né? Então, só para te entender o que aconteceu por trás do telefone, e agora tu tá me dizendo também o que aconteceu depois da tua ligação, né? Então segue agora aí e vamos fazer a conexão com o German ali na Tour Filmstar, a primeira, e que foi A primeira loja. a primeira loja. E aí a gente mudou todo o layout. O nome da minha loja era Evolution Audio, né? E ela se tornou EA Películas. Porque Evolution Audio remetia ao som. E aí a gente mudou para EA Películas. Nisso, no EA Películas, nós mudamos o layout da loja mesmo. Vendi meu carro, peguei essa grana, botei lá dentro da loja. Cara, a gente foi uma das primeiras lojas a ter o piso modular no Brasil, né, cara? Aquilo ali, eu liguei pro cara, eu achei até que era um golpe, cara. O cara me atendia, ele sabe disso, né? O cara me atendeu tão bem, cara, num domingo de noite, ele ansioso, chamei o cara de noite, e o cara me atendeu tão bem, e na segunda-feira eu acordei e já tinha uma mensagem do cara, manda a grana aí, vou te mandar o piso. Não. E aí ele ansioso, porque ele também não tinha vendido pra ninguém. Quanto tempo já tem? E aí saiu... E aí, cara, eu achei que era um golpe, cara. O cara me atendeu um atendimento fora do comum. O cara ansioso para vender, porque ele também estava... Eu não sabia, mas ele também estava começando no mercado dele. Cara, e aí, seguinte, mandei vir aquele piso, cara, reformei toda a loja, mudei tudo lá dentro, uniforme. Cara, tantos detalhes que a gente mudou na época que eu não consigo lembrar, mas a gente mudou tudo, cara. Mudou tudo. Thiago, foi tudo com essa grana do carro? Foi. Foi. E o cartão, né? O cartão de crédito. E o impulso do cartão. Cara, mas enfim, cara, a loja pra mim naquele dia tinha ficado fantástica, assim. O dia que eu terminei de montar, pra mim tinha ficado, cara, era a melhor do mundo. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Naquele momento era a melhor do Brasil. Era a visão que nós todos que não estávamos lá dentro, no mercado nós tínhamos. E todo mundo que estava ali concentrado no mercado, estava vendo, todo mundo viu, porra, olha o que esse cara lá tá fazendo lá em Rio Grande, olha o nível de loja que ele colocou. Ali talvez começou uma nova era para o interior das lojas. Acho que o pessoal talvez tu levou um pouco da barbearia para dentro da loja, pode ter sido isso. E as outras lojas começaram a não copiar, mas se espelhar talvez numa loja mais moderna, mais capaz de ir para o atendimento do cliente. Será que é ali que começou tudo? Sim, foi ali. O Thiago foi um dos precursores nisso, sim, cara. Foi um dos primeiros a investir forte na loja e fazer com que isso trouxesse resultados para o negócio dele. E aí, Thiago, um belo dia, chega 2 caras lá de van. E aí, German, volta lá naquele corte do início e bate agora. Resolvemos começar por a primeira visita por você. Explica o que é isso. O que foi que a gente fez, o que a gente ia fazer. Que a galera lá no vídeo lá não pode não estar sabendo o que é. Era a nossa primeira tour Filmstar. Primeira tour que a gente ia fazer. E nós decidimos começar por Rio Grande, que era até um pouco contramão do nosso caminho, mas a gente tinha uma certa afinidade contigo. E aí nós decidimos descer
e fazer a nossa primeira visita para até mesmo para se sentir bem. A gente já estava com um negócio bem encaminhado ali. E nós descemos para Rio Grande para essa visita. E lá você fez uma baita recepção pra gente dar sequência e subir. Como foi essa... Lembra o que tu preparou lá pra gente nesse dia? Quero ver se ele vai contar tudo que ele preparou. Vamos ver se ele vai conseguir falar, né, cara? Porque Tá faltando. é legal isso, né, cara? Eu sinto a mesma coisa que tu, Thiago. Muito. Não tem como, a gente que vive no ramo, cara, não tem como não se emocionar assim pra gente saber tudo que a gente passou. É isso aí mesmo, é por isso que dá certo, a gente faz com amor. Thiago, Faz com... vamos quebrar o protocolo aqui. Quer um tempinho? Quer uma aguinha? Quero. Uma aguinha aí pra... Eu vou Ali se tá gravando... Minha garrafa tem. Pode vir. Se tá gravando ou não, mas eu lembro de uma coisa muito legal lá que aconteceu, que o Thiago nos levou nos empreendimentos dele, que era a barbearia, e ele tinha um business um negócio de teleentregas. E ele me falou assim: German, eu quero fazer um valor X. Não vou falar o valor. Sim. Mas o meu plano aqui é que esses negócios me rendam um valor X. E ano passado eu encontrei com o Thiago e falei: e aí, Thiago, e aquele valor? Daí ele falou: já passei isso aí muitas vezes. Isso 4 anos depois do que a gente tinha se encontrado ali naquele dia. Era uma meta de faturamento? Uma meta de faturamento. Muito legal. Era o norte, cara. né? É um número. Eu vou ver um número e falar: ok, eu vou correr atrás daquele número. E 3 anos depois, a gente se encontra e fala: não, aquilo ali eu já dupliquei, tripliquei e já estou olhando muito além daquele número. Isso é muito legal. Thiago, eu quero que tu diga o seguinte, ó. Aí nós chegamos lá, passamos um dia inteiro contigo, fizemos lá a nossa abertura com o Filmstar contigo. Tu fez uma recepção para nós fantástica. Tinha banda, né, Diarmo? Tinha vereador, tinha cirurgião plástico, ele chamou a cidade inteira, os caras da cidade lá, para nos receber. No final das contas, o Diarmo até cantou também lá. Cervejeiros, churrasqueiros, tinha de então, tudo. Foi realmente uma festa, Foi uma recepção incrível pra gente. Ali o Diarmo fala sempre que ali a gente queimou a largada, né? Mas aí, Thiago, agora começa a traçar para nós, com as tuas palavras, com o teu sentimento, com o que aconteceu, desde que a gente saiu de lá, desde que a gente entrou realmente como Filmstar na tua vida profissional, no teu negócio, não só como produto, tá? E aí tá a grande sacada, tá, galera? Essa é o nosso grande diferencial dessa conexão que a gente tem, né, de não só de loja oficial, mas nessa relação de quem realmente tá conosco em Filmstar, de a gente contribuir diariamente com o desenvolvimento do negócio. E aí vai uma sacada, tá? Muitos profissionais do ramo focam muito na mão de obra, muito na execução, muito no produto. Esse não é o centro, esse não é o objetivo do nosso negócio. E aí, Thiago? Entrou a Filmstar no teu Cara, negócio. e aí é o seguinte, aconteceu 2 coisas, né, comigo ali. A questão de querer fazer diferente pelo cliente, né? Não só o produto, como tu falou, mas era criar uma atmosfera legal pro carro do cliente, entrar lá e aquela coisa toda, e fazer uma entrega diferente. E tanto que se tornou a cultura do meu negócio, né, cara? Que é o atendimento. Hoje, para mim, eu foco muito... Eu sei que tem que o material faz parte, que uma instalação, mas eu acho que, para mim, é o atendimento. No meu negócio, eu foco muito na questão A experiência do cliente, né? Mas aconteceu um negócio, vocês foram embora, Cristian, vocês fizeram muita live ali e tal, cara, muita loja começou a me seguir, né?
E aconteceu uma situação seguinte. Muita loja me chamando, me perguntando como que eu fiz, como deixei de fazer, né, como estava sendo. E eu recordei que anteriormente eu também chamei algumas lojas pedindo ajuda, né, cara? Como é que tu faz? Cara, e simplesmente me deixaram no vácuo, né? Não responderam, né? Quando aconteceu comigo, né, eu disse, não vou fazer da mesma maneira, né, cara? Vou fazer diferente. Vou transbordar, né? Exato. E foi o que eu fiz, né, cara? Então, cara, de novo a energia da galera da Filmstar, né, cara? Foi isso aí. Eu comecei a transbordar. Eu sei, fiz muitos amigos, eu fiz, que me chamaram ali e eu troquei muita ideia. Cara, o pouco que eu sabia ali, o pouco que me ajudou, eu passei. E a partir dali isso se tornou um pouco normal para mim, assim, sabe? Sempre tô trocando uma ideia com alguém, porque faltou para mim anteriormente lá, né? Quando eu precisei de ajuda, faltou. Então, hoje eu sempre tento ajudar, sabe? Talvez poderia ter evitado, como tu falou antes, quebrei uma vez, quebrei outro. Talvez um apoio ali poderia... de alguém que estava fazendo melhor, né? Ou estava um nível acima, ter deixado, né, de acontecer. Exatamente. Então, assim, né, cara, o próprio John, né? Cara, quantas ideias já trocamos, né, John? Nossa. Então, cara, assim, ó, hoje essa questão de transbordar faz parte da minha cultura. Eu tô sempre tentando ajudar, né? E fico feliz. Falei de ti ontem, né? Falando, né? Faz parte do crescimento da loja. Cara, então, assim, ó, a Filmstar foi isso aí. Foi a mudança da cultura do meu negócio, de querer impressionar o cliente, tanto com o produto quanto com a minha entrega. E, cara, e tentar sempre ajudar, né? Uma outra loja que me chama. Quando eu venho nesses... Eu acho que o momento, para quem vai nos acompanhar aí, tipo, quando tiver a oportunidade de vir nesses eventos de troca, cara, passa cartão, faz boleto, faz Investe, um inferno, né? cara. Investe. Que com certeza vai ter uma palavra. Vai ter um tapa no lado da orelha aí, tipo, cara, não é 100, é 110. Isso aí vai transformar a tua vida. Então, cara, assim, ó, às vezes a gente acha que, vou ir lá e não vai acontecer nada. Cara, eu já, quantos anos faço parte de vir nos eventos da Filmstar e com certeza esse ano eu vou levar alguma coisa. Eu tenho certeza que vou levar alguma coisa. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente conseguiu criar legal, né? De não só criar um grupo, né, de lojas, de clientes, mas sim um grupo de empreendedores, um grupo de profissionais que querem evoluir. E aí, claro, a gente tem um grupo maior, mas a gente tem um grupo mais fechado, né, sim, de Armanet, Thiago, que é os caras que realmente estão focados conosco em crescer. E esses estão fazendo uma curva muito, muito grande. E aí não é uma crítica a quem não está tão próximo, né? E sim que, gente, a gente conseguiu fechar um círculo maior porque Thiago veio exigindo no bom sentido. Não, quero estar perto de vocês, eu quero estar junto com vocês, eu quero estar vendo como é que acontece, eu quero saber como é que faz. E isso começou a dar um up muito rápido e muito grande em todos. Porque até nós, o fato de nós ter que nos doarmos, também dava uma motivação pra gente, né, cara? A gente tá ajudando e nos motivava e aumentava o nosso compromisso de que tem muita gente que tá apostando na gente, que tá querendo e precisando do nosso suporte. Tipo, pô, cara, vocês chegaram até aqui, eu acho que eu tô aqui, como é que eu faço para chegar até aí? Vocês conseguiram, como é que faz? Claro que muitas vezes são realidades muito diferentes, mas a gente chegou num determinado momento, num nível bem legal. Então a gente pode ajudar aí essa galera aí escalonando. Só que aí tem esse detalhe, né, pessoal?
são empresas, são profissionais que realmente estão conectados com a gente verdadeiramente. Entendeu? Acho que esse podcast vai ser mais leve, né, Diana? Não vamos dar tanta... Não, tá bem legal. Tô curtindo tô bastante dizendo... que você tá dando pro pessoal entender que o que tu quis dizer é quem tá com a gente, basicamente, conosco de verdade... Tá voando. Tá voando. Tá Tá indo voando. muito bem. E... É claro que não é o momento de todos e eu respeito. Às vezes as pessoas... Um tá aqui, o outro tá aqui, e ele não vai conseguir dar um salto direto para lá. Existem boa. etapas, né? Vamos colocar. E essas etapas, elas vão indo justamente nessas conversas e nesse conselhos. Eu fiz isso e deu certo. Eu fiz isso e deu errado. Ele liga pro Marcelo, a conexão dos 3, 4, 5% que vão melhorando em cada uma das conversas. Evitar uma armadilha de eu vou tentar fazer isso e deu errado. Então, isso ali que vai te levando passo a passo até tu conseguir chegar lá em cima. Mas tem muitos dos nossos que eles já estavam ali esquentando para aquilo acontecer, que quando a gente se conectou, deu aquela... E aí eu posso falar que 15, 20, 30 lojas que conseguiram dar aquele salto. E aí a gente tem também uma outra turma, né? Hoje são quase 200 lojas, que estão esquentando seus motores lá embaixo. Mas no esquentar os seus motores lá embaixo, eles vão e namoram com o outro, e deles se perde um pouco o tempo da proximidade com aquela turma ali que está avançando, de ajudar eles a subirem. E tu perde muito tempo namorando com um e namorando com o outro, e a hora que o elevador está indo para o próximo andar, fecha a porta, fecha para ele, porque ele não está ligado ali para subir. Isso são várias lojas que eu vejo que acaba acontecendo, que elas estão iniciando. É bom, tem que, daí fica mais difícil, é mais longo, né? Ó, pegou o que o Thiago falou, que daí Perdeu o elevador. Tu perde o elevador e tu acaba tendo que subir pela escada. Mais difícil. Porque é o seguinte, aquela galera, ela já tava junto, ela entrou no elevador, cabia 6, e, cara, tu tava ali conversando com 30 na porta do elevador. Não tem jeito não, vai subir os 6 primeiros, os 6 que já estavam ali alinhados. Então, eu posso dizer isso, gente. Por mim, pessoalmente, tá? Esse foi um dos grandes... Hoje identifico isso, né? No começo não era uma coisa feita intuitivamente, mas eu sempre desenvolvi relacionamentos muito fortes com pouquíssimos. Para não dizer com um só. E o Marcelo tá aqui, vai lembrar lá no começo da Filmstar. Você lembra que daí nós trabalhávamos só com a Kikart, lembra? Sim. Kikart era o nosso único fornecedor. Era o nosso único fornecedor por anos. E vinha os caras... Olha, eu tenho um produto aqui tão bom quanto por R$100 menos. Os caras não vão trocar por R$100 menos. Puxa, mas nós fazia carro pra caramba, né, Marcelo? No início era só eu e o Marcelo. Depois veio o Ângelo, logo em seguida. Eu e o Marcelo, nós fazíamos uns 12 carros por dia. E nós tínhamos só esse fornecedor. Isso. E, poxa, tu imagina 12 carros por dia. No mês, se nós fosse pagar ali R$100 a menos em cada rolo, já dava 2, 3 dias de trabalho nosso, no final das contas, a mais. Mas a gente não trocava. E a gente começou a se desenvolver tanto que esse distribuidor, ele só fazia o que a gente dizia. E agora que produto que eu pego? Eu vou trazer um para testar. Tanto que a gente fez ele mudar de produto dele. Mas é porque nós estreitamos a relação com ele, não com o produto que ele vendia. Qual era o conhecimento dele do mercado do produto em si? Nada, era vendas. Aí é que tá. Agora era mesmo vendas. nós, nos Estados Unidos, fomos visitar eu entrei nesse mercado de surpresa, porque eu vendia peça de carro lá no exterior. Sim. E eu vi uma coisa lucrativa e ele entrou. Ou seja, é o que acontece com o pessoal que está aquecendo lá embaixo as pequenas lojas. O início das lojas. Quando você está trabalhando como parceiro de alguém que nunca atendeu um cliente, nunca instalou um filme, não sabe o que é, ele é apenas um vendedor de produto.
E aí você tá perdendo um tempo, que você só compra e vende de alguém que só tem um produto, ele não te ajuda em uma certa experiência de negócio. Daí muitos falam assim, ó, mas aquela galera tem uma panela. Não é que tem uma panela, é porque as pessoas, tem uma proximidade maior, que tá todo mundo tentando ir para o mesmo caminho ou andando para a mesma direção, e não alguém que está perdido. Ele pode me julgar falando que esse pessoal tem uma panelinha, mas o porquê? Porque eu falo com o Thiago todos os dias, a gente fala sobre evolução, eu ligo e falo com o Jonathan, eu ligo e falo contigo, ou seja, não é uma panela, é uma busca de aprender e melhorar o meu negócio e os negócios de parceiros. Isso tudo através de um distribuidor, que entende de produto, que entende de loja e entende de instalação. É muito mais fácil você estar no meio dessas pessoas do que você estar no meio só de alguém que te vende um produto. A nossa história, ela veio assim, né? Então a gente começou pequenininho, foi lá tomando ferro, foi crescendo, foi tendo sucesso, os degraus foram subindo, entrou o produto. Então a gente sabia o que entregar como se fosse para nós. Sim. E esse foi o grande diferencial, porque era o gapzão de mercado em que os caras só queriam te vender e toma aí, 3 rolos, 4 rolos, acabou. E que filme é esse mais ou menos? 35, toma aí, acabou-se. Fundo verde. E fundo verde, fundo preto, cinza, acabou. fundo azul. E a gente queria um produto realmente de qualidade, a gente queria um suporte de verdade, a gente queria um apoio real e não tinha isso. Mas os caras faziam workshop não sei aonde. Toda hora faziam um treinamento. Não tinha treinamento não, cara. Não tinha treinamento não. Tinha uma demonstração de produto lá, na verdade. Porque eu quero vender esse produto aqui. E aí a gente veio com essa ideia de trazer isso, Thiago. De ser esse elo conectador realmente do que a gente conseguiu fazer. Ou seja, a gente teve o resultado. A gente chegou lá como loja, alto nível de loja gigantesco, e a gente sabe como fazer. Agora vamos pegar esse produto, que é uma coisa muito boa, e vamos unir esses dois temperos que a gente tem. E aí eu acho que foi uma das grandes coisas que, se não a principal, que alçou a Filmstar nesse nível que ela está hoje. A gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. Quero que tu faça uma reflexão agora assim breve. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos dar 3 perguntas para ti, respondendo pinga-fogo, assim. Eu vou dar-lhe uma, Marcelo vai dar-lhe outra, o Jeremy vai dar-lhe outra, tá? E aí tu vai ter que responder diretamente, tá? A minha é a seguinte, Thiago. Quais foram as 3 principais coisas que fizeram o jogo virar para ti no ramo de window film? Para ajudar a galera lá, ó. Bom, Qual foram as 3 principais coisas? Rapidinho, ó. Foi o tal, tal e tal. Acho que eu vou deixar o Thiago dar uma pensada ali, ó, para ele dar só um não. ponto, assim, bem importante que eu acho o pessoal se atentar qual a ideia desse quadro. É mostrar toda a trajetória do Thiago, como ele começou no mercado, para o pessoal se estimular e acreditar que consegue começar de baixo, quebrar várias vezes, ter diversos empecilhos no meio do caminho e conseguir ver não uma luz no fim do túnel, mas o balde de ouro no final. É possível. É possível. E tá aqui o exemplo. Thiago aí, ó, começou autosom, depois partiu para película, no Insufilme, hoje trabalha com linha de alta performance, que antes para nós era uma coisa muito difícil vender uma película de R$1.000, uma coisa muito importante.
pode ser caro para nós, mas não para o cliente. A gente tem que saber precificar o nosso material, né, Thiago? Não ter medo de passar. Quanto que é? É R$2.000. Sim. Não aquele, é R$2.000. Mas se torna fácil quando tu sabe que tu está entregando pro cliente. Sim. Entendeu? Isso. Eu vou responder a primeira pergunta do German lá. A Filmstar, ela entrou nisso aí, sabe? Tipo, na questão que a gente conseguia entregar um produto que batia de frente com os top de linha, porém com um custo menor, né, cara? A gente... Né? Tiago, a gente dizia que era com um custo justo, um valor Custo justo. E é o que acontece hoje. Hoje a gente, né, lá em Rio Grande, vou falar de Rio Grande, né? Eu entrego um produto superior ao que é vendido no mercado de Rio Grande, porém com um preço equivalente às películas de baixa qualidade que é oferecido lá. Então, assim, tipo, fica muito mais fácil para mim vender, né? Até porque na minha cidade não tem super carros, não tem carros de valor muito alto. Hoje eu vendo cerâmica para Ford Ka, Sandero, HB20, né? Então assim, ó, só que eu tenho confiança no produto, sei do que eu estou vendendo ali, sei que o cliente vai adquirir, vai parcelar no cartão, vai fazer o jeito dele lá e tal, mas ele não deixa mais de comprar aquele produto ali. Já há 5 anos, né, Thiago? Já há 5 anos. Já há 5 anos. Então, Há detalhe, 5 né? anos. Sempre vão surgir novas empresas querendo crescer também, querendo evoluir. Então, cuidado na aposta, né? Porque, claro, o Thiago apostou na gente, deu certo. Não tá livre de acontecer apostar nos outros e dar certo também. Mas por trás dessa aposta, né, Thiago, tinha pessoas de extrema confiança no ramo com muitos anos, né? E que não estavam ali como aventureiros querendo chegar para vender um produto, tá aqui a maravilha do mundo, compra aí, galera, que faz a mesma coisa que esses aí por 10 vezes menos, eles podem ter esse milagre. Então, cuidado nisso daí, isso é um fator decisivo. Mas não foge da minha pergunta, Thiago. Ó, Mas eu tenho mais outra para falar. não, beleza, tu pode falar o que tu quiser depois ali, tranquilo. Mas eu quero saber o seguinte, as 3 coisas que viraram o teu negócio. E pode não ser assim, o atendimento, melhorei meu atendimento. Não. Podem ter sido momentos, Não. podem ter sido pessoas e podem ter sido atitudes tuas, tá? Não. A primeira mudança foi a Renata ter vindo trabalhar comigo. Legal. A entrada da Renata na loja lá foi fundamental, né? Hoje, acho que a Renata é mais a cara da EA Películas do que eu, né? Então, acho que a primeira foi a Renata ter entrado para o time lá, ela trabalhava com seguros, né? E ela veio trabalhar comigo, acho que foi Perfeito. Então a entrada da Renata, tua esposa, foi fundamental. Nós tivemos um momento até numa das convenções, se eu não me engano, em que a gente falou sobre isso, né? Sim. Dos casais que estavam junto no negócio e o quanto eles depois que juntaram, começaram a decolar, né? E é o que eu indico hoje. Se tem oportunidade de trazer a tua companheira pro negócio, cara, não pensa 2 vezes. Vai ser fantástico. Olha ali a plateia. Eu tenho a Nossa, mesma tá opinião. plateia, tá E um a casal mesma aqui vivência acompanhando também. que um é do ramo, outro não, né? Então, pô, só que foda vão me botar nesse negócio, será, hein? Ela ajuda às vezes lá. Bora lá, segunda. Pode parecer o clichê do que eu vou falar, mas, cara, é dar mais que 100%. Isso aí, cara, não tem mais. Uso como regra lá pro pessoal hoje lá, o pessoal que trabalha comigo lá, a gente sempre dá mais que o 100% ali. Feliz, cara, essa isso coisa aí, ter te impactado bastante não, até hoje e tá servindo Se como... tornar Fico feliz. uma regra, né? E, cara, e o terceiro, cara, isso aí exatamente. No ramo de películas, é ter um produto que tu confie. Ou Filmstar ou qualquer um outro. Indico que seja Filmstar. Mas o que eu quero terminar, pessoal, se é para terminar aqui, eu quero terminar nós estamos indo pro final, tem uma pergunta do Marcelo, depois tem a do Jerome, mas Bom, pode mas eu quero falar um adendo segue. do que tu tava falando. Uma oportunidade que vocês me deram, né, cara?
foi aquela viagem com vocês a Belo Horizonte lá. Ah, foi Que legal. Pena que o Celinho não tá aqui. É. Cara, ali eu conheci um outro lado de vocês dois, cara. Que a gente foi lá e vocês em momento algum foram vender películas. Vocês foram lá transformar vidas lá. Cara, não conta o nosso segredo aí ao vivo. Nossa. Então deu. Tô brincando, tô brincando. Cara, e aí seguinte, cara, pô, eu já era fã de vocês, né, meu? E ali eu vi que vocês se importavam mesmo em transformar vidas mesmo ali. O Jonas, o Giovanni e o Celinho, né? Ah, quem quiser ver, eu acho que tá ainda no perfil da Filmstar. Sequestro Filmstar. A gente pegou, sequestrou o Thiago, botou ele dentro do avião, nunca tinha ido. Foi mais ou nunca menos de tinha uma voado. janta na tua casa, nós estávamos jantando, e daí foi uma segunda tour, vamos pro Thiago, que tudo começou lá, e tudo aconteceu de uma coisa maravilhosa, vamos dar sequência e fazer a mesma coisa, vamos para Rio Grande primeiro. Nós estávamos jantando na tua casa, e foi o convite, nós estamos indo para Belo Horizonte, vamos com a gente, e tu, não posso, e eu falei, nunca tinha andado de tua avião. esposa falou, tu pode sim. Não, que eu tenho um compromisso, e ela falou, tu pode sim, Thiago. Ele vai, ela disse. Então, ele Renata, vai. arruma a mala dele, ele vai com a gente. No outro dia de manhã, a gente partiu para Belo Horizonte. Surpresa até para a turma de BH, Sim. a gente tem um carinho imenso por eles. Bah. E eles, como eles gostavam muito de você, realmente foi uma surpresa isso. E aí chegamos em Belo Horizonte. E aí seguinte, né, cara? Olha o quanto estreitar laços pode te trazer surpresas, né, Thiago? Então isso daí, né, nós estava namorando firme, né, nós todos, né, e aí surgiu uma... Isso aí. Esse que tá o problema, né, cara, tu tá namorando com todo mundo, de Não, repente tu não vai ganhar um presente legal de todas as namoradas, hein, velho? Cara, e aquelas que nós conversamos ontem sobre as oportunidades, né? E eu te falei, te contei ontem sobre perder oportunidades, e hoje eu tento. Ontem era um podcast também, né? E aí hoje, pessoal, quando a oportunidade ela acontece pra mim, eu não perco, assim. Não é que não perco, eu tento aproveitar. E essa oportunidade que eles me deram de ter me levado a Belo Horizonte, no 0800 aí, 0800. Cara, foi fantástico. Primeiro que eu nunca tinha andado de avião. E, cara, fui lá conhecer o pessoal lá de Belo Horizonte lá. Mas, de novo, pra mim, o divisor de águas em relação a admiração que eu tinha por vocês era quando nós fazíamos uma visita numa loja e vocês subiam no carro e ali onde estava sem plateia, né? Eu via a troca de ideia de vocês, como fazer o cara subir de nível, né? Em momento algum se falava de vender películas. Não se falou em vender películas. Eu não vi vocês oferecer, cara, 1 metro de bobina, 1 metro de filme, não vi. Então, cara, ali, pô, velho. Pô, que legal. Foi, pra mim, assim, a minha admiração por vocês ali, ela dobrou. Obrigado, Thiago. E tu lembra, isso tem o quê? 2 anos? Eu acho que tem um pouco mais, né? Tem um pouco mais. Tem um pouco mais. E tu consegue ver a evolução daquela época e hoje dos caras, como é gigante. Sim. A gente tá falando do Jonas, a gente tá Jonas, falando do Giovanni. do Giovanni, que são a galera de Belo Horizonte, Celinho. e o próprio Celinho. As 3 lojas de Belo Horizonte que pra mim, eu sou muito próximo dos 3. Sim. E aquela conexão ali, tanto que, tu sair lá da ponta do Rio Grande do Sul e cair lá em Belo Horizonte, todos os caras que gostam de você, e a gente vê que ali também poderia ter mudanças nas lojas deles, mesmo já sendo lojas super legais, Sim. mas Não, teriam potencial de ainda mais, né? Das lojas deles como empresários. O Celinho evoluiu a loja dele. O Celinho evoluiu a loja dele. O Jonas, cara... Deixa eu dizer uma coisa super pra vocês, ó. negócio. Não Transformou a peçam, loja dele. super transformação. não peçam sugestão pro Thiago que vocês não queiram ouvir, tá? Sincerão. Sério, ó, se ligar pro Thiago, ou mandar um WhatsApp, ou perguntar pro Thiago o que tu acha, se vocês não querem ouvir o que ele acha, não façam isso, porque realmente ele diz o que ele pensa, e eu vou falar uma coisa pra vocês, na maioria das vezes, quase 100%, é a melhor coisa a ser feita mesmo.
Não é muito carinhosa, mas é real. Ela vai funcionar, vai ser funcional. É dolorido, mas é dolorido com carinho, como é que... Cara, é que às vezes não tem maneira legal de falar uma coisa que a pessoa não quer ouvir, cara. Né? Que ela não quer ouvir, verdade? Ela não quer ouvir, Exatamente. exatamente. Tá, mas né? ele te pergunta e às vezes ele não quer ouvir, né? Tem muita Exatamente, gente, não. Thiago, o que tu acha? Eu vejo muita gente... Na verdade, falando a isso maioria assim, né? pergunta esperando uma coisa positiva. Né? Acontece muito comigo. Christian, o que tu acha? Eu digo, não, tem que ser assim. Não, mas é que... Então, para aí. Tá perguntando o que eu acho ou não? Eu acho que não. Eu acho que não é isso, não é pra fazer isso. Ah, mas é que se nós... Para aí, não. Tá perguntando o que eu acho ou não, velho. Muita gente faz isso comigo. Cara, E aí quando eu falo, os caras contrariam o que eu tô dando de sugestão. Então, é muito doido, né? E eu fico feliz, né, cara? Tipo, de doar o meu tempo, assim, tipo, na convenção mesmo. A maioria das coisas que acontecem é isso aí. O cara me mostrar a loja dele, o bagulho tá aí. Então hoje... O que tu acha que eu faço? Cara, exatamente. Eu não sei da onde que surgiu também isso aí, essa ideia que as pessoas vêm me perguntar isso aí, né? Não sei. Tá, Mas eu faço com prazer. Uma loja de sucesso, né, Thiago? Então todo mundo quer saber o que aconteceu, o que foi feito para aquilo ali. E não vai ser em meia hora que tu vai conseguir explicar, porque é muitas horas de sono, muitas viagens, né? Muito pensamento para fazer ela rodar da maneira que está hoje. Bom, então eu vou fazer minha pergunta pro Thiago. Thiago, eu queria que tu nos dissesse o que tu falaria pro Thiago de 20 anos atrás para melhorar a trajetória dele, se tu pudesse. Até para tu poder ajudar o pessoal que está assistindo esse quadro a facilitar um pouco a trajetória deles, quem está começando no mundo do window film de alta performance, né? Não deixe de subir no elevador. Aí, ó. Pra quem entendeu, é isso aí. Não deixa a oportunidade de passar. Cara, vende o carro, vende a bicicleta, vende a moto. Cara, faz o que tiver que ser feito pra tu poder pegar esse elevador aí, cara. Né? Às vezes eu sei que não é fácil. Existe uma barreira, às vezes, com as pessoas sobre um bem, né, que é um carro, às vezes. Tal. Cara, mas isso aí retorna muito rápido, cara. Eu vendi meu carro. Acredito que 6 meses depois adquiri um outro bem melhor, né? Então, isso aí volta muito rápido, cara, assim, ó, né? O Giovanni mesmo, né? Tive essa conversa com o Giovanni, na época lá, quando o Giovanni queria fazer o start dele lá de mudança, e foi uma barreira pro Giovanni lá. Né? Minas. E hoje, olha a loja do Giovanni, cara. Então, Legal. assim, o que eu digo é isso aí. Não deixa de pegar o elevador, não vai pela escada. Eu vejo que é muito importante isso que o Thiago está falando de não deixar de pegar o elevador, não ir pela escada, que vai ser o caminho mais demorado e mais comprido, mas o principal, eu acredito que seja a tomada de atitude. Sim. Tu não esperar as coisas acontecerem, porque se tu Não. ficar esperando, não vai acontecer. Não é o vender o carro, mas o vender o carro é uma das atitudes que tu vai tomar para mudar esse negócio. Né? Tu recebeu o sinal, né? Tu recebeu o sinal, cara, tá aqui a oportunidade. Tomar a atitude ali, né? E é isso aí. Eu acho que é o principal, que eu vejo que a maioria fica adiando isso aí, né? Sim. Não sei se é por zona de conforto, Sim, não sei, medo. A minha pergunta é um pouco em cima disso. Ela é basicamente baseada em 2 perguntas. Rio Grande, ela está longe dos grandes centros. Longe das grandes cidades e das grandes capitais. Como tu se destacou tanto quanto como profissional e como loja, e como tu conseguiu sair daquele achismo que o pessoal fala que mas aqui é cidade pequena. Eu ouço muito. Essa é uma frase. Isso aí aqui isso não aqui funciona. não funciona. Porque eu não estou numa capital ou numa grande cidade. Como o Thiago e a EA se destacaram estando fora dos grandes centros? E o que tu diz para aquele cara que fala: eu estou numa cidade pequena e isso aqui não funciona? Cara, primeiro de tudo é fé, né, cara? Acreditar. Se tu não acreditar em ti e que tu vai fazer acontecer, eu acho que não funciona. Porque, tipo, daqui a pouco o cara fica, vai e não vai, né, cara? Eu acho que é isso aí, tipo, tem que engatar uma primeira e dizer, vou fazer acontecer, né, cara? Eu acho que foi isso aí. E segundo, cara, eu acho que, tipo,
Deixa eu ver a palavra certa. Honestidade, fazer sempre o certo. E acho que aí é a receita para tudo, sabe? Eu acho que o que aconteceu para mim lá hoje, a gente atingiu esse público que procura pela qualidade, mas foi isso aí. Foram anos de insistência fazendo certo. Não vai acontecer da noite pro dia. Quem começar na performance hoje, que tiver, tipo, na garagem de casa, achar que vai alugar um prédio, né, no centro e em 3 meses vai estar voando, cara, pode ser que aconteça. Já vimos acontecer isso aí. Mas a maioria não. É galgado. Tem que ter base, né, Thiago? Base, insistência, persistência, fé e, cara, fazer o certo. Tem que ir construindo aos poucos. Eu Exatamente. costumo dizer que é outdoor. Isso é outdoor. Ele tá lá, impresso, bonitão, mas por trás tem um monte de vareta escorando, assim. Não adianta, não. Começa pela base firme. Para construir 3 andares, a base é diferente de fazer uma casa térrea, né, Thiago? Sim. Tu sabe muito bem. Então a gente viu muito, eu também vi muito da tua evolução antes até de Filmstar. Eu e German, já teve lá, né, Marcelo? Tive. Eu e German, a gente esteve lá algumas vezes e a gente viu a evolução. Para quem não sabe e não conhece lá a EA, antes era a esquina, depois ela pegou do lado, depois ela pegou do lado, depois ela pegou o outro, depois ela pegou o outro de cima, depois ela pegou o outro de cima. Ela foi expandindo, ela foi crescendo e isso, cara, tô longe lá, 300 e poucos quilômetros, mas eu fico muito feliz de ver isso, de ver como a gente chegou lá, como que tá ficando, como que tá crescendo, como que tá evoluindo. Fico feliz demais mesmo por ti. E quero que cada vez mais isso aumente, cresça, suba cada vez mais aquela esquina lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. E deixa uma sacadinha pra mim, um quartinho pra mim lá em cima, lá, de repente. Já tem, já. Mas é isso aí, pessoal. Eu só quero finalizar o seguinte, cara. Quem não entrou pro mundo da performance está perdendo tempo. Quem tá ainda vendendo não tá errado, tá? Mas está deixando os dias passar, ou está deixando passar a oportunidade. Então, a hora de começar é agora, né? E bora com o Filmstar, né? Thiago Bora Brum, com o Filmstar, isso então, aí. gente, essa fera aqui, hoje, eu, German e Marcelo, aqui do time da Filmstar, com esse cara que é, com certeza, uma das maiores referências do Indofilme no Brasil aí e na América Latina também. Poucas lojas estão nesse nível dele em toda a América do Sul, quem sabe no mundo também, né, German? Sim. A gente que viaja aí, a gente vê algumas. Então, feliz demais por estar com esse cara aqui. Espero que esse episódio possa ter ajudado o seu negócio, que nós tenhamos feito as perguntas pertinentes aí para sugar dessa fera, um pouco da trajetória dele. Ele não contou antes, né? Não contou antes de entrar pro ramo do filme, e isso é uma coisa legal. Quem era o Thiago de antes, nós vamos fazer. Uma hora nós vamos contar Repetir, essa história, né? Thiago? Uma hora nós vamos contar essa história. uma live. Pessoal, obrigado. Valeu. Vai eu daqui, vai o German dali, Marcelo daqui. Esse foi o podcast da Filmstar. Não sei se é Filmcast ou Podfilme. Temos que dar um jeito de votar nisso aí e botar o nome. Bora Valeu, votar. galera. Salve, salve, um abraço.